Essa semana tá bastante agitada para os fãs do RBD. Tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa para acontecer também. Por isso, eu decidi gravar esse vídeo. O objetivo dele é te explicar tudo o que tá rolando relacionado à nossa banda favorita. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo sobre entretenimento de forma geral aqui no YouTube, principalmente sobre música pop, e o RBD é um assunto bastante recorrente por aqui. Então, se você se interessa por esses assuntos, se você é fã do RBD, eu te convido a se inscrever clicando no botão vermelho aqui embaixo. Vamos lá? As músicas e os álbuns do RBD nunca estiveram oficialmente nas plataformas de streaming. Vira e mexe, esses álbuns eram adicionados às plataformas de maneira ilegal, mas logo em seguida eram removidos por questões de direitos autorais. E a gente não conseguia entender por que era tão difícil simplesmente disponibilizar essas músicas pra gente ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Music, enfim, onde a gente quisesse. Recentemente, os fãs do RBD começaram a questionar tudo isso, mandando mensagens nas redes sociais de todas as partes envolvidas, enviando e-mails cobrando explicações, subindo hashtags e se mobilizando para exigir um posicionamento e talvez também uma resolução. Esse esforço foi recompensado quando, há algumas semanas, começamos a ouvir uns rumores de que o repertório completo do RBD seria então disponibilizado nos streamings muito em breve. Ontem, tivemos a confirmação oficial de que isso vai acontecer a partir do dia 3 de setembro. Mas eu acho que é importante a gente tentar entender os motivos pelos quais isso demorou tanto tempo para acontecer. De acordo com uma entrevista dada para a Billboard pelo Guillermo Rosas, que trabalhava com o RBD quando eles estavam juntos e que gerencia atualmente as carreiras da Anaí, do Christian e do Christopher, dois problemas faziam parte dessa equação. Quando a EMI Music, a gravadora que era do RBD, foi vendida para a Universal Music em 2012, o trabalho do sexteto foi vendido junto. Apesar disso, ainda que os direitos de distribuição dos álbuns do RBD pertencessem à Universal Music, depois do fim da banda, a licença para o uso do nome do grupo, com a Cris Morena, que é a criadora e produtora do formato Rebelde na Argentina, nunca havia sido renovada pela Televisa, e a parceria da Universal com a Televisa também não tinha sido firmada. Ou seja, quando a Televisa decidiu produzir uma versão mexicana do sucesso argentino Rebelde Way, os direitos para a produção e para a distribuição desse formato foram comprados e foram renovados ao longo dos anos, ao longo dos 4 anos de carreira da banda. Entretanto, depois do fim da banda, isso não foi mais feito. Basicamente, muitas questões administrativas cercavam esse assunto. Depois da mobilização dos fãs nas redes sociais, essa licença foi finalmente renovada através do que o Guillermo chamou de um trabalho em equipe, o que significa que todas as partes envolvidas entraram em um consenso, em um acordo e resolveram todos os problemas legais para que isso fosse possível. Então, sim, a gente pode comemorar. A partir do dia 3 de setembro, poderemos ouvir todas as músicas do RBD de maneira legal na nossa plataforma de streaming favorita. Mas não é só isso. Junto com as notícias de retorno da discografia às plataformas, redes sociais do RBD foram criadas e verificadas. Twitter, Facebook, canal no YouTube e até Instagram. Mas é importante ressaltar que a verificação do perfil do Instagram ainda não aconteceu. As divulgações começaram também através de teasers e de um link para os fãs se registrarem. Os perfis das plataformas de streaming também começaram a anunciar esse retorno. Outras marcas se envolveram no assunto, como a Skol Beats e a Claro, por exemplo. E mais, banners do RBD foram colocados nas ruas de algumas cidades do México. Além do logo da banda, a frase "Vuelve la música" também aparece nessas peças. Alinhado a tudo isso, uma surpresa foi prometida, pelos perfis da banda, pela gravadora e pelos produtores. Alguns integrantes do RBD também se posicionaram cientes e animados com tudo isso. Mas a alegria de fã do RBD dura pouco. Anaí, Christian, Maite, Dulce e Christopher se pronunciaram sobre esses assuntos.
Alfonso Herrera não. Nenhum sinal. Inclusive, até rolaram algumas breves polêmicas com as contas oficiais do RBD seguindo o Poncho, deixando de seguir o Poncho e depois voltando a seguir ele de novo. Não é novidade para ninguém que a pessoa mais resistente a um reencontro do RBD sempre foi Alfonso Herrera. Quando perguntado sobre o assunto, ele sempre mencionava o quão grato ele era por todas as experiências que ele viveu e por todas as portas que se abriram para ele depois disso, mas ele também sempre deixou claro que se considerava um ator e não um cantor, e que, portanto, a volta do RBD não estava alinhada com os planos que ele tinha para a carreira dele. Mas claro, a gente sempre teve esperanças. O encontro do final do ano passado foi ideia do Poncho e aconteceu na casa dele, o que deixou a gente animado. Mas, na legenda da primeira foto que ele postou dessa reunião, ele fez questão de reafirmar que esse era um reencontro de amigos e não de interesses. Ontem à noite, Anaí, Dulce, Maite, Christian e Christopher postaram o mesmo vídeo em seus stories no Instagram. Um vídeo que dizia registra-se e junto um link para um site, rb2.world. Esse site conta com um espaço para se cadastrar, um mapa com vários pontinhos azuis destacados, uma frase que diz seja parte do segundo ato e uma contagem regressiva que aponta para o dia 4 de outubro, considerado o Dia Mundial do RBD. Tudo indica que essa surpresa, que já havia sido, de certa forma, previamente divulgada, anunciada, vai acontecer ou vai ser formalizada no dia 4 de outubro. Tudo indica também que o Poncho não fará parte disso. Além dele não ter falado sobre esse assunto e não ter postado esse mesmo vídeo e esse mesmo site nas redes sociais dele, o nome RB2 e a referência a um segundo ato me fazem acreditar que esse projeto seja algo diferente. Se os 6 estivessem envolvidos, não teria muito por que não chamar tudo isso de RBD simplesmente, ao invés de RB2. Normalmente, eu estaria muito feliz, muito animada e em surto por tudo isso. Mas eu sempre sonhei com um reencontro que envolvesse os 6. Para mim, se o Poncho realmente não tiver envolvido com isso, ele vai fazer muita falta. Claro, eu tô feliz e eu vou apoiar com todas as minhas forças qualquer projeto que saia de todas essas coisas que estão acontecendo. Mas eu gostaria muito que fosse um projeto dos 6. Algumas pessoas acreditam que o Poncho não foi anunciado como parte desse projeto e não falou sobre esse projeto até agora porque ele ainda está em negociações. Essa teoria faz sentido para mim e eu gosto dela porque significaria que ainda existem chances dele participar sim. Mas, afinal, o que é esse projeto? Como eu disse anteriormente, a gente não sabe. Pode ser que seja uma turnê, pode ser que seja um show, pode ser que seja o documentário que o Pedro Damiano prometeu há anos, mas a teoria mais forte é de que essa surpresa marcada para o dia 4 de outubro seja uma live paga e possivelmente beneficente, e que ela poderia sim ser só o início. Claro, isso ainda não foi 100% confirmado, então a gente vai ter que esperar mais algumas semanas, acho que um pouquinho mais de um mês, para descobrir tudo isso. Ou talvez a gente vá descobrindo de pouquinho em pouquinho ao longo das próximas semanas. Precisamos estar atentos às redes sociais oficiais do RBD e às redes sociais oficiais desse projeto RB2, que também foram criadas, né? Então a gente tem as redes sociais do RBD e a gente tem as redes sociais relacionadas ao projeto RB2, que também foram criadas. Eu vou deixar todas essas redes sociais, todos esses links linkados na descrição do vídeo para você poder abrir e seguir e acompanhar. No mais, as coisas mais importantes e relevantes que forem acontecendo, eu vou trazer aqui em vídeo pra vocês, pra gente comentar, pra gente surtar junto. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra vocês de alguma forma. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei, me ajuda muito, deixem um comentário aqui embaixo. E tem vários vídeos, como eu já falei, sobre o RBD por aqui. Eu vou deixar alguns linkados aqui no final pra vocês poderem assistir, se vocês tiverem interesse. Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima!